Boa noite, a graça e a paz a todos vocês. Que bom ver você aqui, você que nos visita, você que já é da casa. Que Deus te abençoe, que Deus fale ao seu coração. Faz um exercício comigo, você tem uma Bíblia aí na sua mão, coloca contra o seu peito e ora comigo, repetindo as palavras que eu disser, tá bom? Senhor Jesus, eu agora me submeto à tua palavra. Fale comigo, me modifique, me transforme em seu nome. É aí que eu oro e agradeço. Amém. Amém. Glória a Deus. Bom, pessoal, a gente vai começar agora uma sequência de palavras aí, uma série chamada Eliseu, que vai contar a história desse profeta, que é um profeta bem conhecido, inclusive, nas escrituras sagradas. E Eliseu, ele foi nada mais, nada menos que o sucessor de um outro grande profeta chamado Elias. E para isso eu gostaria que você lesse comigo esse versículo aqui, ó. Bateu nas águas com um manto, leia comigo, e gritou: onde está o Senhor, o Deus de Elias? Então o rio se dividiu e Eliseu o atravessou. A gente acabou de ler, pessoal, o início do relato do ministério, o ministério de Eliseu se iniciando ali. Eliseu, ele era um auxiliar de Elias, e ele assim foi por mais ou menos ali 7 a 8 anos. E aqui está o começo da sua caminhada sozinho, antes de Elias ser levado ao céu. Mas antes da gente chegar nesse ponto da história e nós vermos tudo que Eliseu fez e como é que foi a sua vida e o seu ministério, como tudo se desenrolou, eu quero que a gente volte um pouquinho mais atrás, para a gente poder ver melhor o que aconteceu com Eliseu e como foi a sua história. Bom, a primeira coisa que eu queria que a gente frisasse e que a gente pensasse é na pessoa do grande mestre de Eliseu, que é o Elias. Elias, como eu disse no começo, ele não era um profeta qualquer. Ele não era um profeta que a gente nem sabe o nome. Ele é um profeta que fez grandes feitos. Ele disse: não vai chover. E por 3 anos assim se sucedeu. Depois ele voltou a dizer e disse: vai chover. E ainda que não houvesse grandes demonstrações de chuva, apenas uma nuvem do tamanho de uma mão de um homem foi o suficiente, bastante suficiente, para Elias dizer: vai chover. E esse é o sinal de que a chuva vai ser abundante. É melhor você correr, porque a chuva forte está vindo aí. Elias foi um profeta que enfrentou 450 profetas de Baal, naquilo que eu costumo chamar de guerra entre os deuses, no desafio dos deuses. E ele prevaleceu com uma oração muito simples, enquanto os profetas de Baal se cortavam e gritavam e dançavam e faziam um grande estardalhaço. Quem venceu foi Elias. Mas mesmo assim, Elias também teve um período da sua vida em que ele teve um medo. Logo depois dessa grande vitória, uma promessa de ameaça de morte fez com que ele fugisse e se escondesse dentro de uma caverna. E assim foi. Mas Elias venceu. Depois de um tempo ali na caverna, Deus se manifesta com ele, fala com ele, e não fala em uma voz estrondosa e que estremecia tudo, mas um sussurro, uma voz mansa e calma, uma voz fraca, mas forte o bastante para tirar ele daquele lugar e fazer com que ele voltasse à sua vontade de viver, já que ele tinha pedido para morrer. Elias é esse profeta que muitos chamam de o profeta do Antigo Testamento. Tanto é que no Novo Testamento há relatos e demonstrações a respeito de Elias. Elias aparece uma vez junto com Moisés no Monte da Transfiguração, onde Jesus está, e ali tudo começa a acontecer, e Elias está lá junto com Moisés, e as vestes de Jesus brilham, resplandecem. Elias é um homem notável, muito notável. Ele era chamado o homem de Deus. E quando a Bíblia descreve que ele era um homem de Deus, é porque as suas palavras eram as palavras de Deus. Mas
antes da gente pensar também somente em Elias e voltar a entender a história de Eliseu, nós temos que entender quem é o Deus de Elias. O Deus de Elias é o Deus que controla o tempo. É o Deus que faz chover ou faz não chover. É o Deus que consegue jogar fogo em um lugar todo enlameado e cheio de água. É um Deus que vence as batalhas contra qualquer outro Deus. É o Deus todo-poderoso que ressuscita mortos. É o Deus que controla todo o tempo. É o Deus que tem nas suas mãos o poder, tanto da vida como da morte. É o Deus que fala através de um sussurro suave, mas também pode falar em um trovão. É um Deus que estremece montanhas. É um Deus que criou todas as coisas. É o Deus que te fez. É o Deus que te trouxe até aqui. O Deus de Elias é o Deus verdadeiro. É o Deus que quer falar contigo nessa noite. É o Deus que quer se encontrar com você, assim como um dia ele se encontrou com Eliseu. O Deus de Elias tem algo para a sua vida. Eu estou falando de um Deus cheio de graça, cheio de compaixão e misericórdia. Eu estou falando do Deus que é Jeová Rafá, cheio de cura. Eu estou falando de Deus, é o Jeová Jireh, que se faz presente aqui e se manifesta através da sua presença. Eu estou falando do Deus todo-poderoso e que te ama. Eu estou falando do Deus de Elias, o Deus verdadeiro, o Deus que nunca nos desampara, que tudo sabe e ainda assim não nos deixa, não nos abandona. Eu quero que você ore mais uma vez comigo. Senhor Jesus, nós reconhecemos que precisamos de Ti, mais do que tudo, como cantamos, como declaramos aqui já, que o Deus de Elias, o Deus de Eliseu, se manifesta em nossas vidas agora. Fale conosco em nome de Jesus. Não permita que ninguém entre aqui e saia daqui do mesmo jeito. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, ouvir a Tua voz e que essa voz nos abale, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. E a mensagem de hoje, meus irmãos, é essa aqui: Eliseu e o chamado de Deus. Eliseu e o chamado de Deus. Nós vamos ver como isso começou. 1 Reis, capítulo 19, versículo 19. Você está com a Bíblia? Abre aí. 1 Reis, capítulo 19, versículo 19. O texto diz o seguinte, eu vou esperar, alguns estão abrindo ainda, mas para quem não trouxe, eu tenho tido muita misericórdia de você, está aí, projetado para vocês. 1 Reis, capítulo 19, versículo 19. Diz assim: Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parrelhas de boi e conduzindo a 12ª parrelha. Elias o alcançou e lançou sua capa sobre ele. Deus já havia comunicado a Elias de que Eliseu seria o seu sucessor, que Eliseu haveria de sucedê-lo na sua missão profética, vamos dizer assim. Acontece que Eliseu, gente, não era exatamente o que há de se esperar de um profeta. Eliseu estava cuidando ali do campo, junto com seu arado, junto com seus bois. Eliseu, ele não tinha um ofício sacerdotal. Ele não era filho de profeta, nem de sacerdote. Ele não tinha parentesco nenhum com os levitas. Ou sequer a menção de que seus pais fossem notáveis religiosos e pessoas que adoravam a Deus com devoção e tudo mais. Nós não temos esses indícios nas Escrituras Sagradas a respeito de Elias, a respeito de como era a sua vida. O fato e que nós sabemos é que Eliseu não deveria ser exatamente aquilo que Elias buscava para um sucessor. Possivelmente, Elias já esperava que Eliseu estivesse pelo menos matriculado na escola dos profetas, que naquela época já existia. Mas Eliseu não é esse aluno, Eliseu nem sequer é um aluno ainda. Eliseu é apenas um agricultor, um homem ali que cuida das coisas da sua família, mas nada mais do que isso. O fato é que o filho de Safate não era
um aprendiz de profeta, ele não tinha nenhum dos requisitos especiais, ele não tinha uma vida abnegada ou diferenciada, ele era apenas um homem comum. E nós lemos e sabemos muito bem que Deus ele escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. Deus escolhe as coisas que não são para realmente mostrar a sua força. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27 e 29 diz assim, exatamente isso que eu citei. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são. Porque se por um lado Eliseu não era de fato aquilo que haveria de se esperar em um profeta, a notícia boa é que o chamado de Deus se inicia em Deus. O chamado de Deus nada tem a ver com você. O chamado de Deus não tem a ver com as suas qualidades, ou a falta das suas qualidades, as suas aptidões, ou a sua falta de aptidão para alguma coisa. O chamado de Deus se inicia nele, e é através dele que essas coisas vão acontecer. Não depende de você, não depende daquilo que você faz. Jesus mesmo disse uma certa vez isso: vocês não me escolheram, mas eu escolhi para irem e darem fruto, que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Jesus escolheu vocês, independente da capacidade de você ou não. Como eu disse anteriormente, acho que eu já citei isso alguma vez aqui na igreja, eu fui muito tímido, gente, e eu jamais imaginei um dia falar para uma plateia, para público. Deus escolhe as coisas loucas, as insignificantes, as fracas do mundo. É Deus que te chama. E sabe qual é a boa notícia? Quando Ele te chama, Ele te valoriza. Aqui temos alguns adolescentes que gostam de futebol, né? Eu também gosto pra caramba de futebol. E eu me lembro que sempre tinha aquela parada, né, de fazer os times do futebol. E aí os meninos todos iam para o muro, e aí os capitães das equipes falavam: eu escolho vocês, né? Quem já ficou por último? Não vale chorar, hein? Galera, o fato é esse, que às vezes a gente se sente tão desvalorizado, tão assim, aquém, tão pequenos, tão ruins para o time, mas eu tenho uma boa notícia: Deus te valoriza. Ele te escolheu. Ele te escolheu apesar, talvez, de você não ser aquele artilheiro, ou artilheira, né? Porque as mulheres também jogam futebol, ou vôlei, não sei. Não importa a sua aptidão ou a falta dela, Jesus te escolheu e te valoriza em sua equipe. Jesus te escolheu, independente de você. E tem mais uma boa notícia de saber que o chamado de Deus inicia em Deus, é que Deus se compromete em ajudar você. Mas eu não consigo sair do lugar, eu não consigo me mover, eu não me vejo fazendo nada, eu não consigo me ver pregando, não consigo me ver servindo, eu não consigo. Deus vai te ajudar. Deus está comprometido em ajudar você, a fazer você vencer os seus obstáculos, porque aquele que te chama é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Essa é a primeira coisa que eu quero que vocês marquem dentro do coração de vocês. O chamado de Deus se inicia em Deus. Eliseu, pelo que tudo indica aqui, pelo que nós lemos, ele era um homem de posses. Ele tinha, no mínimo, 12 bois. Ou melhor, 24 bois. Porque cada arado precisa de 2 bois para empurrar ali as parrelhas. Então ele tinha pelo menos 24 bois, e até hoje 24 bois é bem coisa de rico, viu? Então, ele era um filho que morava com seus pais ainda, então, caso você tenha filhos grandes que moram com você, não perca as esperanças, tá? Deus pode encontrar ele onde ele estiver. E o fato é que ele, embora seja um rapaz trabalhador, uma virtude dele, ele estava ali, emperrado na sua vida, na sua rotina, no seu cotidiano, fazendo a mesmíssima coisa, dia após dia.
apenas empurrando as parreiras, os arados e vivendo o seu cotidiano. A vida desse homem era extremamente comum. Ele tinha um trabalho, ele tinha uma família e vivia desse jeito. Você se vê ou se entende um pouco parecido com Eliseu nesse momento? Vai para a escola, penteia o cabelo, às vezes não. Vai trabalhar, sai correndo, perde um ônibus. É ruim, né? Mas aí chama Uber para chegar, para não tomar fumo no trabalho. Ou você é o patrão, que ele, sabe que aquele empregado todo dia faz a mesma coisa. Você tem essa semelhança com Eliseu de se perceber em uma vida comum, em uma rotina comum, em uma vida extremamente comum? E é interessante isso, porque tirando a possibilidade de sermos ricos, porque a maioria não somos, nós somos exatamente como Eliseu, vivendo essa vida comum. Mas a segunda lição que eu gostaria de passar para vocês é que o chamado de Deus surge no meio da vida diária. Vem no meio do cotidiano. Eliseu acordava pela manhã, como todos nós fazemos, se espreguiçava, tomava um banho, escovava os seus dentes, tomava um café, partia para a jornada de trabalho. Voltava, tomava banho, descansava. Ficava com a família, jantava. E era essa a sua vida. Dia após dia, a mesma coisa. Mas a boa notícia é que Deus vai chamar a cada um de nós a partir dessas tarefas e das nossas responsabilidades como pais, como mães, como filhos, como alunos ou professores, ou o que quer que vocês façam. Deus vai chamar você a partir daquilo que você está e aonde você está. O chamado de Deus é para você agora. Não importa onde você esteja ou o que você está fazendo, Deus te chama agora. E o chamado é para você, independente daquilo que você pensa ser capaz ou não. Deus está te chamando aonde você está. Mas a boa notícia ainda maior é que Ele quer te levar ainda mais longe. Ele te chama a partir daquilo que você faz, a partir do seu cotidiano, mas Ele quer te levar ainda para mais longe. Ele quer te impulsionar para um lugar que você jamais imaginou que um dia seria capaz de ir. Eliseu vivia uma vida comum, fazendo as coisas que ele sempre fazia, mas Deus, através do profeta Elias, levou Eliseu ainda mais longe. Chamou ele ali, que estava arando, para ser um profeta. Deus tem algo para você. Deus tem algo especial para você. Ele te chama, Ele nos chama de onde estamos. De onde estamos. E eu quero que você guarde isso no seu coração. Porque, dependendo de onde estamos, Deus quer tirar de onde estamos. Marque isso. Dependendo de onde você está, Deus não vai querer que você permaneça onde você está. Ele pode te tirar da onde você está. Eliseu tinha uma vida estável e segura. Ele tinha uma casa, ele tinha um trabalho, ele tinha posses, ele tinha uma vida cheia de conforto, mas Deus quis tirar a sua segurança, a sua estabilidade, o seu conforto. Deus cortou o cordão umbilical dele. Deus lhe arrancou do seu condado, da sua cidade, do seu povo. Deus lhe tirou toda a sua estabilidade, toda a sua sensação de segurança. Deus, às vezes, vai querer nos levar para um lugar de perigo. Muitas vezes, meus irmãos, nós estamos tão seguros que nossa vida é assim e assim sempre vai ser, que nós não percebemos que Deus está nos chamando para uma aventura. Deus está chamando você para algo novo e diferente, a partir de onde você está, sim, mas para muito mais além de onde você está. Assim como Ele fez com Eliseu, Ele quer te levar para muito mais longe. E veja só, Jesus fez a mesma coisa, gente. Jesus viu os seus amigos, os que se tornaram seus discípulos, seus seguidores mais adiante, que eram pescadores, e disseram para eles: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Eles estavam vivendo a vida comum, mas Jesus tinha algo muito maior para a vida deles. Um deles era cobrador de impostos, deixou tudo na coletoria e passou a segui-lo, porque Jesus tem algo muito maior.
E às vezes essa segurança, estabilidade nos impede, se torna um empecilho para a gente viver o maior, aquela novidade, o extraordinário que Deus tem. O que Deus nos deixou e nos reservou. Pode ser incerto para nós. Nós não sabemos aonde vamos chegar. Pode ser muito radical e difícil. Mas a promessa é que, sem dúvida, sem sombra de dúvidas, a sua vida vai ser abundante. A sua vida vai ser vibrante. Vai ser incrível. O melhor vai estar destinado para você. E o sinal de que o melhor havia sido destinado para Eliseu era a capa. Elias o alcançou e lançou sua capa sobre ele. E eu quero que a gente preste bem atenção na continuação. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixe-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, disse. Então irei contigo. Vai e volte, respondeu Elias. Lembre-se do que lhe fiz. A capa simbolizava isso. Simbolizava essa mudança de vida. Essa capa simbolizava essa herança que Eliseu haveria de receber. Havia uma promessa sobre a vida de Eliseu agora. Quando Elias lança a capa sobre Eliseu, é como se Elias estivesse dizendo: há uma promessa sobre sua vida, Eliseu. Se você vier comigo, a sua vida e a sua história nunca mais serão as mesmas. A capa é o seu destino, a capa é a sua herança, a capa é uma promessa sobre a sua vida, Eliseu. A capa é a promessa sobre as nossas vidas, meus irmãos. O chamado de Deus se inicia através de Deus, vem no meio da nossa vida cotidiana. O chamado de Deus também vem com autoridade e poder. E como eu disse, a capa é esse símbolo de autoridade e poder. Em Mateus capítulo 10, versículo 1, diz o seguinte: chamando os seus 12 discípulos, Jesus, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. A promessa continua sendo a mesma, meus irmãos. Eliseu não é tão diferente de nós assim. Há uma promessa de autoridade e poder sobre as nossas vidas também, que o próprio Jesus nos outorgou, o próprio Jesus nos deu. Ele disse lá em Lucas: permaneçam em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. E isso aconteceu no dia do Pentecoste, quando eles estavam todos reunidos, buscando o Senhor em oração, e o Espírito Santo desceu como que língua de fogo sobre eles. E Pedro se levantou e pregou, e 3.000 pessoas se converteram naquele dia. Quem poderia dizer que um pescador, um homem comum, um homem que não sabia falar direito, poderia se levantar com tanta autoridade, com tanto poder, e houver uma transformação no local onde ele estava? A mesma coisa acontece sobre nós, meus irmãos. Acontece através, em nossas vidas. Essa promessa, essa capa é para nós. Nós podemos ser revestidos com o poder que vem do alto, que desce do alto sobre nossas vidas. Nós precisamos crer que essa capa é a nossa herança, é o nosso destino. O nosso destino, como Mateus bem disse enquanto ministrava, nós somos de Deus, nós pertencemos a Deus e nada mais. Somos totalmente dele. E é isso que Eliseu faz. Eliseu entende que ele pertence agora. Ele tem um novo pai. Ele tem uma nova herança. Ele tem uma nova porção reservada para ele. Não é mais aquelas juntas de bois. Não é mais o seu arado e nem a sua família. Mas é a promessa profética que descia sobre a vida dele. E Eliseu abraçou aquilo por inteiro. Ele teve certa dificuldade no início, como a gente vê. Ele fala: deixe-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe. Mas aí Elias lembra Eliseu. Vai e volte, lembre-se do que lhe fiz. Ou melhor dizendo, lembre-se do que Deus está fazendo por você.
lembre-se de que você tem uma promessa. Lembre-se do que o Senhor lhe fez. Jesus espera o mesmo de nós. Lá em Lucas 9, eu quero que você abra aí, Lucas 9, versículo 57. Lucas 9, 57 diz assim: quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. E Jesus responde: as raposas têm suas tocas, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse-o: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixe-me primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixe-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Parece que Jesus ainda é mais radical, parece que Jesus parece ser menos compreensível que Elias, mas a verdade é que o que Jesus está querendo ensinar aqui, o que muitas vezes não parece, mas é o que está acontecendo, é que eles estavam dizendo mais ou menos assim: eu estou vivendo com meu pai, eu vou esperar ele morrer e aí depois eu vou até você. Eu tenho aqui despedir a minha família, eu tenho tantas coisas para fazer, depois eu vou e te sigo. E é por isso que Jesus parece ser tão irredutível. É por isso que Jesus diz: não, não e não. Essas são as condições de me seguir, do chamado que eu tenho para a vida de vocês. E acontece que muitas vezes nós não percebemos isso. Mas essa é a verdade. Jesus que requer de nós muito mais do que nós muitas vezes estamos dispostos a oferecer. Jesus, ele não abaixa o nível. Eu quero que a gente perceba isso o quanto antes, porque há uma promessa muito séria sobre nossas vidas, meus irmãos. E se nós não abraçarmos com todo o coração, com a totalidade do nosso ser, essa promessa, o chamado de Deus, nós vamos perder muito tempo das nossas vidas gastadas em besteiras, em outras tolices. Por isso que o chamado é para agora. O chamado de Deus é para agora. E requer também responsabilidade. Requer responsabilidade. O chamado de Deus para nossas vidas é para agora e requer responsabilidades. O chamado de Deus precisa ter prioridade. Prioridade. Por isso que Elias disse: vai e volte, porque a sua prioridade não é mais a sua família. A sua prioridade agora é Deus. É o chamado que Deus tem para a sua vida. O chamado de Deus tem que ter tanta prioridade sobre nossas vidas, que ela precisa ser acima da nossa vontade. Hoje eu não estou muito afim. Hoje eu acordei chateado, não estou querendo, O chamado de Deus precisa estar acima dos nossos sonhos. Eu vou ter que abrir mão disso para seguir o que Deus tem para a minha vida. O chamado de Deus tem que estar acima até mesmo das pessoas que nós mais amamos. Eu vou deixar minha esposa em casa, vou deixar meu esposo em casa, como que funciona isso? O chamado de Deus tem que ser tão grande, tão forte dentro das nossas vidas, tendo prioridade tão maior em nossas vidas, que não deve ter disputa alguma entre alguém ou algo e o Senhor. Por isso, Eliseu, lembre-se que o Senhor te pede, é muito difícil, mas nada no mundo pode se comparar ao que Ele tem para você. É mais ou menos isso que Elias disse, ou quis dizer para Eliseu ali. Isso nos leva ainda para mais um princípio do chamado de Deus para nossas vidas. O chamado de Deus requer renúncia. É uma palavra pouco usada, meio fora de moda, mas deveríamos voltar a ter ela bem em letras garrafais para a gente lembrar que o chamado de Deus requer renúncias. Lucas 14 tem outra coisa bem interessante a respeito disso. Lucas 14, a partir do verso 16.
Jesus ele vai começar a contar uma parábola. Ele diz o seguinte: Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou o seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram, um por um, a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. Outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois. Estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse: acabo de me casar. Por isso não posso ir. Todas as desculpas que nós vemos com bastante frequência. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: vá rapidamente para as ruas e pelos becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo que o que o Senhor ordenou foi feito e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que minha casa fique cheia. Eu lhes digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Às vezes nós temos tantas prioridades, gente. É o meu trabalho, são as minhas posses, eu acabei de me casar, não posso me comprometer com esse ministério, não posso me comprometer com isso, com aquilo outro. Temos tantas prioridades, tantas coisas, tantas demandas, mas o chamado de Deus, fica para depois. E a continuação do texto que nós estamos lendo, Lucas 14, 25, diz: uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. E é forte, e é assim que Jesus termina ali a sua história. O chamado de Deus requer renúncia. E o que nós vemos Eliseu fazendo é o oposto daquilo que Jesus está censurando aqui. Porque Eliseu tinha muitas juntas. Eliseu tinha muitas coisas para fazer. Mas ele abriu mão de todas essas coisas. E a gente vai perceber isso na continuação. E Eliseu voltou, apanhou a sua parreira de boi e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e a deu ao povo. E eles comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se o seu auxiliar. Vocês perceberam que cena dramática, gente? E jubilosa também. Dramática porque Eliseu pega os seus bois, talvez tenha até dado nome para eles, não sei, e mata eles. Mas ao mesmo tempo é jubilosa porque ele entrega para o seu povo como uma forma de festa. Ele mata, mas ele não mata simplesmente para dizer: isso não tem nenhum valor para mim. Ele mata e oferece aquilo como uma forma de dizer: eu estou tendo uma nova vida, e isso deve ser totalmente abundante sobre a minha vida, sobretudo muito alegre. O que nós percebemos é isso. Eliseu ele se alegra muito ao fazer isso. Mas tem outra cena dramática que ele está fazendo aqui. Ele queima o material do seu trabalho, os equipamentos do seu trabalho. Ele queima o seu arado, ele queima as suas carroças. Ele se despede dos seus pais, ele se despede do seu povo. Ele é uma cena extremamente radical. Mas ao mesmo tempo ele festeja. Ele está disposto a tudo. Ao queimar o seu arado, Eliseu está rompendo com a possibilidade de um dia voltar atrás. Ao queimar as suas carroças de trabalho, Eliseu está dizendo: eu abracei o chamado de Deus com totalidade de espírito, de alma e de corpo. Ele é tudo que eu tenho. E ao invés de ficar amuado e vivendo uma vida, apática, ele pega tudo o que ele tem e ele oferece em festa. Eu não sei se sua família aplaudiu, apoiou, mas ele não está preocupado com isso. Agora ele não tem a ninguém a quem recorrer. Ele só tem alguém, e esse alguém é Deus.
É o chamado de Deus para a sua vida. Ele não tem plano B, ele não tem mais, aqui quem sabe, se nada der certo, eu tenho a quem ir. Não tem outro caminho. Ele abraçou sua vocação, ele abraçou a sua causa, o seu destino. Isso me faz lembrar até de Júlio César. Júlio César, quando ele estava guerreando, ele chega com os navios, né? E aí ele olha para os seus soldados, ele vai até as falésias, né, os lugares mais altos, no topo delas. E ele fala, olhem para baixo. E quando eles olham, os navios estão sendo queimados. E aí os soldados olham para ele espantado, e ele diz, nós não vamos fugir. Ninguém mais pode fugir. Só que diferente disso, Eliseu, ele faz com júbilo. Ele não faz de forma forçosa ou forçada. Ele simplesmente faz com todo o seu coração. Eliseu abraçou, ele obedeceu com toda a força a direção que Deus tinha para a vida dele. Eliseu abraçou a sua herança, ele abraçou o seu destino, ele abraçou o que Deus tinha, e mais nada nesse mundo importava mais do que o que Deus tinha para ele. O reino dos céus, meus irmãos, como Jesus disse certa vez, é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo. Então, cheio de alegria, foi e vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi e vende tudo o que tinha para adquiri-la. O reino de Deus é sobre abrir mão de tudo por Jesus Cristo. É radical. É radical. Não é 98%. Muito menos 20%. Ele requer tudo de nós. Não é uma mensagem para lá de encorajadora. Não parece ser algo muito legal. Porque muitos de nós, muitas vezes entramos aqui, pensando, eu vou oferecer o meu culto a Deus. Eu vou entrar nos domingos e vou oferecer as minhas mãos estendidas, a minha voz. Mas saindo daqui para fora, nada temos a dar para Ele. Ele não faz parte da nossa casa, Ele não faz parte do nosso trabalho, Ele não faz parte das decisões e pensamentos que tomamos. Ele não faz parte de nada que importa de fato. Porque o que importa de fato, minha gente, é daqui para fora, é a vida como ela se forma. E é isso que tem que ser dedicado a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. É isso que Ele espera de nós. É esse tipo de renúncia, e não feita de forma forçosa, mas feita com júbilo, como Eliseu fez. Eu não tenho mais nada, a minha herança e o meu bem mais precioso é Jesus Cristo. Ele é tudo que eu tenho. Ele é tudo que eu tenho. E ele leva isso tão a sério, que antes de Elias ser levado ao céu, que a gente vai ler agora, 2 Reis, capítulo 2, versículo 1. Por 3 vezes, Elias tenta dissuadir o seu discípulo a deixá-lo sozinho. Mas Eliseu estava compromissado com a sua missão. Vamos ler lá, versículo 1. Quando o Senhor levou Elias aos céus no redemoinho, aconteceu o seguinte: Elias e Eliseu saíram de Gilgal. E no caminho disse-lhe Elias: fique aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. Eliseu, porém, disse: juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que não te deixarei ir só. Então foram a Betel. Em Betel, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e perguntaram: você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando-o de você? Respondeu Eliseu: sim, eu sei, mas não falem disso. Então Elias lhe disse: fica aqui, Eliseu, pois o Senhor me enviou a Jericó. Ele respondeu: juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que não te deixarei ir só. Desceram então a Jericó. Em Jericó, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e lhe perguntaram: você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando de você? Respondeu Eliseu: sim, eu sei, mas não falem nisso. Em seguida Elias lhe disse: fique aqui, pois o Senhor me enviou ao rio Jordão.
Ele respondeu: juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei ir só. Então partiram juntos. 50 discípulos dos profetas os acompanharam e ficaram olhando à distância. Quando Elias e Eliseu pararam à margem do Jordão. Então Elias tirou o manto, enrolou-o e com ele bateu nas águas. As águas se dividiram e os dois atravessaram em chão seco. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: o que posso fazer em seu favor antes que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu: faze de mim o principal herdeiro de teu espírito profético. Algumas versões vão descrever: eu peço-lhe porção dobrada do teu espírito. Nada mais é do que justamente isso. Os herdeiros tinham duplamente poderes ali a respeito da herança. E é isso que Eliseu está dizendo: eu quero ser o seu principal herdeiro, eu quero ter uma parte especial na sua herança como profeta. E disse Elias: o seu pedido é difícil, mas se você me vir, quando eu for separado de você, terá o que pediu. Do contrário, não será atendido. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo, e puxado por cavalos de fogo, que o separou. E Elias foi levado aos céus, num redemoinho. Quando viu isso, Eliseu gritou: meu pai, tu eras como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. E quando já não podia mais vê-lo, Eliseu pegou as próprias vestes e as rasgou no meio. Aqui é um sinal de luto, é um sinal de: eu amava esse cara, eu nunca mais vou vê-lo. Depois pegou o manto de Elias, que tinha caído, e voltou para a margem do Jordão. E aí o versículo que a gente iniciou: então bateu nas águas do rio com o manto e perguntou: onde está agora o Senhor, o Deus de Elias? Tendo batido nas águas, elas se dividiram e ele atravessou. E é assim que ele persiste em sua missão, em sua vocação. Ele por 3 vezes foi dissuadido: fique aqui, eu vou lá. E ele fala: não vou, eu vou com você até o fim, eu estou com você até o fim. Nós não sabemos ao certo o porquê, mas ele não abre mão em momento algum. Mesmo sabendo que ele não poderia ser arrebatado junto com Elias, ele vai até o fim, ele vai até o último instante. E isso me leva a crer e a falar uma última lição para a gente aprender sobre o chamado de Deus para nossas vidas. O chamado de Deus nos leva a uma vida servil, nos leva a uma vida de serviço. Eliseu não apenas era servo de Elias antes, como continuou sendo servo durante toda a sua vida. Ele foi auxiliar de Elias, ou seja, um aprendiz, assim como eu tento ser para o pastor Edinho aqui, um auxiliar, um ajudador, na medida que eu posso, que eu tento. E Eliseu era esse cara que aprendia e tentava servir da melhor forma possível. E durante muito tempo, ali 7, 8 anos, ele serviu o seu mestre. Mas o que Eliseu abraçou de fato não foram apenas 7, 8 anos de serviço, mas uma vida inteira dedicada a uma vida humilde e simples. Ele deixou o luxo, ele deixou seus bens, ele deixou tudo. E ele abraçou o serviço. Ele abraçou ser um servo até o último dia da sua vida. Nós vamos ver isso nos próximos episódios. E muito semelhantemente, nós vemos o que acontece com Jesus e os seus discípulos. Jesus é levado aos céus à vista deles. E Jesus os abençoa. Jesus dá para eles também um manto. Jesus dá para eles também um revestimento. E é justamente assim que a gente precisa entender. Jesus não foi levado aos céus em um redemoinho com cavalos de fogo e carroças de fogo. Elias não provou da morte, mas o nosso Senhor, ele provou da morte. O nosso Senhor foi levado ao céu sem auxílio de redemoinho ou de carro de fogo. O nosso Senhor simplesmente foi elevado aos céus, sem nenhum tipo de auxílio. Ele provou da morte, mas ele foi capaz de vencê-la também. Ele venceu essa morte de uma vez por todas. Se por um lado, Elias deu como herança o seu manto,
a sua túnica. O nosso Senhor nos deu de graça o Espírito Santo. Ele nos revestiu com o Espírito Santo da verdade, que nos revela toda a justiça, que nos revela toda a santidade. Ele nos revestiu com algo muito mais precioso. Então onde está o Deus de Elias? Onde está o Deus de Eliseu? O Deus de Elias, o Deus de Eliseu, é o Deus que entra em nossas histórias, se faz como um de nós, vive uma vida extraordinária e nos dá autoridade e poder, chamando-nos para uma vida de serviço, não para nós, não para depois, mas para agora. O Deus de Elias, o Deus de Eliseu, espera que nós tenhamos responsabilidade e que nós possamos renunciar este mundo e as coisas deste mundo e abraçar o seu amor, que foi sacrificial, que foi de uma vez por todas eterno para a nossa salvação. O amor dele que nos é dado agora, nesse instante, nós podemos provar. Nós podemos provar. A herança de Eliseu era uma túnica. A nossa herança é um espírito inabalável, que é o próprio Deus habitando em cada um de nós. Eu quero que nós tenhamos isso em mente. Deus está aqui. Deus está aqui. Feche seus olhos. O Senhor, o Deus de Elias, está na vida daqueles que abriram mão de suas heranças, sabendo que a única herança que de fato nós temos é Cristo, e mais nada, e que Ele é o bastante para nossas vidas. O Deus de Elias mandou o seu Filho, para que nós possamos segui-lo de volta. Tomar a cruz, que também é a nossa herança. Não é fácil, meus irmãos, mas esse é o nosso destino. É isso que Deus requer de nós. Senhor Jesus, há uma cruz para nós, há uma promessa para nós, mas muitas vezes ela não parece atraente, não parece ser boa. Mas esse é o nosso final, Deus. Esse é o nosso futuro e a nossa história. Queremos dar para o Senhor toda a nossa vida. Se revela nos nossos corações, no nosso dia a dia, como o Senhor fez com Eliseu. Tira-nos do conforto, Pai. Leva-nos para mais longe. Transforma-nos. Não nos compete, Deus, pensar que a vida é nossa. Perseverança até o fim, Deus, a dedicar nossas vidas como sacrifício vivo ao Senhor. O Senhor merece tudo isso. É do Senhor todas essas coisas. É do Senhor nossas vidas. É do Senhor nossas famílias, nossos filhos, nossos pais, nosso futuro, nossos sonhos. É do Senhor, Deus, de mais ninguém. Queremos provar a sua boa, perfeita, agradável vontade. Nós temos que abandonar as nossas nada perfeitas vontades
queremos a nossa herança, Senhor. O Senhor nos prometeu o seu Espírito Santo. Derrama sobre nós o seu Espírito, Pai, em plenitude, com poder e graça sobre nossas vidas, do menor ao maior aqui presente, em nome do Senhor Jesus, Pai. Derrama do teu Espírito sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Nós queremos a porção dobrada do seu Santo Espírito sobre nós, ó Pai. Queremos a nossa herança, abraçamos o nosso destino. O Senhor é o nosso destino. O Senhor, Deus, é o condutor das nossas histórias. Nós queremos dedicar nossas vidas